Vamos começar com a luta pelo campeonato. Pelo que campeonato que é? A luta de trios entre iShowSpeed e Usos contra iShowSpeed Division contra Usos da LA. A gente começou bem, né? A gente começou bem, bem zoado. Então eu vou abrir aqui a enquete, tá? Quem vence? E eu quero saber a nota de vocês, a escolha de vocês, ou Showspeed Division ou LA Knight e Usos. E enquanto eu estiver dando a minha opinião, vocês lancem os votos de vocês na enquete, tá bom? Muito bem. Sobre a Speed Division contra LA Knight e Usos. Bom, essa é uma field que, assim, eu vou falar um pouquinho da field, né, para aquela galera que tá ainda não tá sabendo o que tá acontecendo. Depois eu provavelmente vou cortar essa prévia e vou lançar no sábado e no domingo antes do show, né? Então ela vai servir também para aquela galera que tá voltando à WWE agora só para ver a WrestleMania. A gente sabe que muita gente faz isso. Essa field ela é muito engraçada porque ela começa no ano passado com o LA Knight se engalfinhando com a Division, só que na época a Division era o Seth Rollins, o Bron Breakker e o Bronson Reed, né? O Austin Theory e o Logan Paul ainda não faziam parte da Division. O Logan Paul ele chega à Division mais pro final do ano e o Austin Theory na virada do ano, quando ele se revela como sendo mascarado lá que entrou lá na jaula no Survivor Series e mudou o resultado da luta. E o LA Knight ele já vinha se engalfinhando com a Division. Quando o Seth Rollins sai da Division, entra e o Bron Breakker assume como líder, né? O Bron Breakker ataca o Seth Rollins. O LA Knight ele continua se engalfinhando. Em dezembro, ele é retirado por 2 meses da companhia após ser atacado pelo Bronson Reed em cima de um carro. Ele toma um tsunami. E aí vem a WrestleMania e o LA Knight ele é responsável por eliminar a Division da luta, né? E aí, paralelamente a isso, nós temos o ressurgimento dos Usos, né? No ano passado, de 2025, o Jey Uso rivalizou muito com o Jey Uso rivalizou muito com a Division. Apanhou pra caramba também. E o Jimmy Uso tava lá no SmackDown, né? Então ele ajudava pouco o irmão. O Jey Uso ele tinha que se virar. Geralmente era Jey Uso, CM Punk, LA Knight, com uma pitadinha de penta ali no meio para poder decidir o que iria, quem queria apanhar no dia, né? E aí, quando chegou na virada do ano, veio a surpresa que os Usos iriam se reunir. Eles fizeram uma luta pelo título contra o Dragon Lee e o AJ Styles, que eram campeões na época, e acabaram ganhando o título do campeonato mundial de duplas, o campeonato de duplas do Raw. E aí, o que aconteceu foi que a Division imediatamente foi colocada nesse papel para poder enfrentar os Usos, já. E a coisa piorou quando o Bronson Reed se machucou, né? O Bronson Reed que se machucou depois do Royal Rumble. E o Bron Breakker que deixou a Division depois teve que sair para fazer uma cirurgia de hérnia. Então, a Division que tinha Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul e Austin Theory acabou ficando só com Logan Paul e Austin Theory. Ficou completamente despencada, ficou despelengada, né? E aí a única coisa que sobrou para eles foi ir atrás do título de duplas. Eles enfrentaram os Usos e aí nessa luta já começou a aparecer a figura do iShowSpeed, né? O iShowSpeed ele aparece nos shows, ele conversa ali, interage com a Division e tal. E no final das contas, ele acaba na luta pelo título, ele causa um salseiro e acaba causando a vitória da Division para desespero do iShowSpeed, que não queria se meter na confusão, né? Ele foi puxado para dentro, para a área do ringue, quando a mãe do Logan Paul foi dar o Brass Knuckles na mão do Logan Paul, ele estava do lado, se meteu. Quando o LA Knight veio para tirar o Logan Paul ali do caminho, o iShowSpeed é puxado para dentro da área do ringue, ele pega o Brass Knuckles, quando ele vai dar na cara do Logan Paul, ele dá na cara do LA Knight. Esse salseiro todo acaba se desenrolando e aí a Division consegue vencer o título. E aí é claro que os Usos ficaram irados porque o iShowSpeed acabou sendo responsável por essa vitória, né? Então, essa luta aqui, ela é interessante, a forma como ela foi construída, ela tá interessante por quê?
Porque ela parece que foi uma luta que. Ela parece ser uma luta que foi construída e preparada, na verdade, para apresentar o iShowSpeed como lutador. Né? A WWE ela apresentou o iShowSpeed como uma pessoa ali que estava treinando para luta livre. Ele fez o iShowSpeed dentro daquela série de shows que ele fala: eu quero ser um profissional. Ele fez um vídeo com o Randy Orton treinando para ser lutador. Muita gente pediu react desse vídeo, eu não fiz por medo de copyright, mesmo do canal do iShowSpeed, né? O cara tem milhões de espectadores, eu tenho 12 mil, então fiquei com muito medo de tomar um strike, então eu não fiz esse react. Mas o pessoal comentou muito desse vídeo e agora, no último Monday Night Raw, a gente viu um vídeo de treinamento do iShowSpeed para lutar. Então nada me tira da cabeça que essa luta foi construída para exibir e mostrar o iShowSpeed. É por isso que eu acredito, eu gostaria e eu acredito que a vitória vai ser do iShowSpeed da Division. Tá? Eu acho que a gente vai se surpreender nessa luta. Eu acredito que o iShowSpeed vai mostrar um talento muito interessante nessa luta, bem surpreendente. E eu acredito que no final das contas eles vão sair com a vitória. Lembrando que no último show o iShowSpeed e a Division meio que saíram um pouquinho para baixo. Então, sabe aquela coisa do booking 50-50 da WWE? É possível que isso denote aí a vitória do iShowSpeed da Division. Então, essa é a minha aposta e ela está indo contra a aposta da galera, porque a galera disse que 56% dos 64 votos deram conta de que LA Knight e Usos irão vencer essa luta. Eu tô achando que vai dar iShowSpeed Division, então eu estou indo contra a galera nesse momento. Então, lembrando a todos, nós estamos com 156 pessoas na live. Muito obrigado a todos pela audiência. Deixem o seu like no vídeo para divulgar ainda mais a nossa live. E vamos continuar aí com a nossa prévia. E a segunda luta que a gente vai falar é Drew McIntyre e Jacob Fatu. Outra luta que parecia que o resultado estava óbvio, mas que agora já não está tão óbvio assim. Essa feud ela começou no final do ano passado, né, depois que assim, o Drew McIntyre ele voltou para a WWE, ele passou um tempo longe, voltou, e aí imediatamente ele começou a se engalfinhar com o Jacob Fatu. Assim, o Jacob Fatu ele tinha acabado de perder o campeonato dos Estados Unidos, ele estava procurando uma feud e tal, e a WWE posicionou ele contra o Drew McIntyre, né? E aí claramente deu para ver que a WWE começou o processo de elevar o Jacob Fatu para o main event, né? A melhor forma de você levar um lutador para o main event é colocar ele enfrentando main eventers. E o Drew McIntyre, mal ou bem, era um main eventer. Só que no meio do caminho, bem no final do ano, o Jacob Fatu precisou fazer uma cirurgia dental, né? Ele teve que tratar vários dentes, ele teve que extrair vários dentes. E aí eles criaram uma storyline que supostamente o Drew atacou ele, mas até hoje a gente não sabe a resposta certa, em que o Jacob Fatu apareceu com a boca toda ensanguentada, né, caído no chão e com dentes caídos, né? Isso justificaria a cirurgia nos dentes que o Jacob Fatu iria fazer. Nesse meio tempo, o Drew ele se posiciona para enfrentar o Cody Rhodes pelo Campeonato Mundial. Ele vai para aquela luta no dia 9 de janeiro do Three Stages of Hell. E aí, nesta luta, quando o Drew estava ali a caminho da porta da jaula, mas a gente não sabia se ele ia efetivamente sair da jaula ou não, o Jacob Fatu voltou e atacou o Drew McIntyre. Né? Ele ataca o Drew McIntyre, ele começa a bater de frente com o Drew, e aí o que vai acontecer é que o Cody Rhodes ele vai para cima do Jacob, irritado pela interferência do Jacob, e puxa o Jacob pelo ombro. Quando ele faz isso, o Jacob começa a atacar o Cody. E aí, quando ele começa a atacar o Cody, isso libera o Drew para conseguir escapar da jaula. O Drew escapa da jaula, vence a última queda, tava 1-1 a luta de Three Stages of Hell, e aí ele consegue se tornar o novo campeão da WWE, graças ao Jacob Fatu. E a partir daquele momento, tudo parecia levar a crer
que a gente teria pelo menos uma triple threat na WrestleMania, entre Drew McIntyre, Jacob Fatu e Cody Rhodes. Até que veio a Elimination Chamber e mudou toda a situação quando o Randy Orton venceu a luta, né? Todo mundo esperava que o Cody iria vencer a luta, mas venceu o Randy. E aí ficou todo mundo pensando, bom, então agora a gente tem nós temos o Cody, que foi atrapalhado pelo Drew, né? O Drew entrou na jaula e atacou o Cody. O Cody mandou o Crossroads nele, e aí, depois que o Randy Orton mandou um RKO no Drew McIntyre, o Cody mandou o Crossroads, e aí o Randy mandou um RKO no Cody, se aproveitando na situação para vencer a luta. Então, o Cody teria uma justificativa para estar nessa luta, porque o Drew interferiu. O Drew ele ainda era o campeão, então ele estaria na luta. E o Jacob Fatu teria, por conta da rivalidade, também um posicionamento para entrar nessa luta. Então tudo indicava que seria uma luta de 4 fatais. Até que chegou o SmackDown seguinte, aquele SmackDown fatídico, em que o Cody derrotou o Drew McIntyre, graças a uma interferência do Jacob Fatu, que arrancou a cadeira das mãos dele. Cadeira que o Drew iria usar no Cody, por trás, pelas costas do juiz. E isso acabou distraindo o Drew. O Cody fez o pinfall depois de apenas um Crossroads. E aí, com isso, ele ganhou de volta o campeonato da WWE. E aí, basicamente, a WWE resolveu separar as fields. Botou Cody e Randy pro main event e botou Drew e Jacob pra cá. De lá pra cá, a field foi bastante intensa. Os dois se engalfinharam pela arena toda. E aí, no final das contas, a WWE resolveu marcar essa luta como uma luta de não sancionada. O que é uma luta não sancionada? Basicamente é uma briga de rua em que, na kayfabe, a WWE não se responsabiliza pelo resultado. Se alguém se machucar, se lesionar, a WWE lava as mãos. É claro que isso aí é balela, né? Na verdade, eu nunca entendi muito bem assim essa regra do unsanctioned, né? Eu acho que é apenas uma baboseira a mais que eles botam na luta, tá? Dito isso, eu gostaria que o Drew vencesse, tá? Eu gostaria que o Drew McIntyre vencesse. Ele é o meu lutador favorito. Eu acho que eles poderiam fazer o Drew vencer aqui e depois esticar essa feud um pouco. Eu acho que essa feud do Drew com o Jacob merece ser esticada. Ela merece ser levada para frente, tá? A minha aposta até ontem era de que o Jacob Fatu iria vencer. Por quê? Porque todas as informações estavam dando conta de que o Drew McIntyre, depois da WrestleMania, iria se afastar para poder filmar o filme Highlander, né? E o filme é lá na Escócia. Só que saiu uma notícia ontem, e aí entrou no vídeo de notícias de hoje, de que o Drew, na verdade, ele tá fazendo o bate-volta entre Escócia e Estados Unidos, filmando durante a semana e voltando no fim de semana. O cara é um CLT brasileiro, né? O cara tá trabalhando que nem um condenado. Então, por conta disso, a minha aposta que ia ser no Jacob Fatu vai mudar. E eu acho que efetivamente o Drew vai vencer essa luta. E essa feud vai ser esticada. Tá? Eu acho que o Drew McIntyre vence, essa feud continua e talvez lá no Backlash o Jacob consiga a vitória, tá? E essa é a aposta da maioria de vocês, né? Na nossa enquete, com 69 votos, o Drew McIntyre venceu com 55% dos votos, enquanto que o Jacob Fatu venceu com 45% dos votos, tá? Então, Drew McIntyre é a aposta da galera. Nós estamos com 172 espectadores simultâneos na live nesse momento. Muito obrigado a todos que estão com a gente. Não deixem de votar na enquete que está aparecendo aí no chat para que vocês também possam fazer a sua voz ser ouvida, tá? E quando a gente chegar na hora da luta, né, que a gente for fazer, aí a gente comenta, né, algumas notícias, né, porque se a gente for avançar agora, acaba complicando, né? Vocês estão falando aí de notícia. Quando chegar na hora da luta, a gente vai falar sobre essas notícias, tá bom? A terceira luta que eu vou comentar é a luta de 4 fatais pelo campeonato feminino de duplas. E nós temos aí Charlexa, temos aí Bayley e Lyra, temos as Irresistible Forces e temos as Bella Twins. Então vamos montar aqui a enquete. Quem vai sair como campeãs? As Bellas, as IFs, Irresistible Forces, a Charlexa ou a Bayley e a Lyra? Quem será que vai vencer esta luta? Tá aí a enquete lançada. Muito bem. Essa luta aqui, quando ela foi pensada,
Ela efetivamente ela foi pensada para, primeiro, coroar a divisão de duplas femininas da WWE, que hoje é uma das melhores divisões da WWE. Em matéria de título, de divisão, de pessoas que estão ali rivalizando, lutando umas com as outras, é uma das melhores divisões da WWE hoje, se não a melhor. Por quê? Porque tem várias lutadoras que são ex-main eventers. Nós temos aí, ó, nessa luta só, de ex-campeões mundiais, nós temos a Nia Jax, nós temos a Bayley, nós temos a Nikki Bella, nós temos a Charlotte Flair e nós temos a Alexa Bliss. Então, das 8 lutadoras, 5 lutadoras são ex-campeãs mundiais. Então você vê o star power por trás dessa divisão. Além disso, nessa divisão também transitaram Liv Morgan e Roxane Perez e Raquel Rodrigues em algumas combinações, inclusive a Raquel Rodrigues e Roxane Perez foram campeões de duplas durante o ano passado, e também as Kabuki Warriors, que também foram campeões de duplas no ano passado. Então, essa luta poderia perfeitamente ter 6 duplas. Se eles quisessem, eles poderiam ter botado Raquel e Roxane, e eles poderiam ter colocado as Kabuki Warriors, mas não botaram. Essas 2 duplas ficaram de fora, somente essas 4 que foram para a disputa. E aqui, existe uma grande situação que está assombrando essa luta, que é o estado de saúde da Nikki Bella. A Nikki Bella, ela sofreu um high ankle sprain, tudo indica que é um high ankle sprain, que é quando o tornozelo ele torce para fora. Em vez de torcer para dentro, como é a maioria dos casos de torção de tornozelo, o tornozelo dela torceu para fora quando ela sofreu um pisão involuntário da Charlotte Flair numa luta que ela estava fazendo. E aí, cara, a grande questão é que high ankle sprain demora muito para curar, mas demora muito mesmo, tá? É um processo de cura que é muito, muito complicado. E tava todo mundo na expectativa se a Nikki iria se curar a ponto de conseguir realizar essa luta. A notícia que havia saído no começo da semana é de que a situação estava muito difícil de se prever, né? O termo que eles usaram em inglês era too close to call. E aí o que aconteceu é que a Nikki Bella foi vista já em Las Vegas, ainda usando a bota ortopédica. Então, esta luta, a participação das Bellas ainda não é certa, tá? E então, a gente tá numa situação que esta luta pode ser alterada a qualquer momento. Para vocês terem uma ideia, no começo da semana, a Io Sky, depois daquele entreveiro com a Asuka, ela postou nas mídias sociais um desafio para a Asuka para a WrestleMania. E aí ela apagou essa postagem depois de algum tempo, indicando que a WWE pode ter se decidido realizar a luta e depois tirou a luta. Então isso pode indicar que realmente a WWE ainda não está certa de que a Nikki Bella vai participar dessa luta, e eles podem levar até o dia de amanhã, e se chegar amanhã ela não for avaliada, eles podem mexer aqui. E eles podem mexer aqui, a meu ver, de algumas formas. Primeiro, tirando as Bellas da luta e fazendo apenas uma triple threat. Segundo, tirando as Bellas da luta e botando as Kabuki Warriors. E isso mataria a participação da Io Sky na WrestleMania, né? A verdade cara, que essa luta aqui, ela foi programada e foi preparada para as Bellas Twins, tá? Era um resultado, assim, quase que líquido e certo de que as Bellas iriam vencer. Mas se a Nikki Bella não lutar, eu acredito que a Bri também não luta. Eu não acho que eles botariam uma lutadora no lugar da Nikki. Eu cheguei a pensar da Jacy Jane, né? Que tem uma persona que meio que casa ali com a persona das Bellas, né? Uma lutadora mais sensual e tudo mais. Porém, eu acho que não vai acontecer. Então, se a Nikki não lutar, eles vão tirar essa dupla e eles podem colocar ou as Kabuki Warriors, ou eles vão colocar, como o pessoal aqui, o Vitor falou aqui no chat, a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez. Também é uma possibilidade, tá? Então, elas também poderiam invadir essa luta. Então, a minha prévia, ela vai ser dual, tá? Quem que eu gostaria que vencesse? Assim, de coração, eu gostaria que vencesse a Bayley e a Lyra Valkyria, tá? Eu gostaria que elas vencessem, por quê? Porque seria uma história de redenção pra Bayley depois de ela ser retirada da WrestleMania 41 para o retorno da Becky Lynch, né? Na WrestleMania 41, ela foi retirada da WrestleMania para que a Lyra Valkyria lutasse com a Becky Lynch, que estava retornando. E aí a Bayley foi deixada de lado.
né? Então, eu particularmente gostaria muito que esta dupla, que deveria ter lutado na WrestleMania no ano passado e não lutou, eu gostaria muito que elas vencessem o título agora, tá? E eu acho que isso pode acontecer caso as Belas não consigam lutar. Se as Belas não lutarem, se a Nikki Bella, por algum motivo, pela lesão, não puder lutar e as Belas sejam retiradas da luta, seja as Kabuki Warriors, seja a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez, eu acho que a vitória vai acabar caindo no colo da Bayley e da Lyra para dar este momento para a Bayley, tá? Que a WWE pode estar com medo de que de repente ela saia da companhia e vá para a AEW, considerando conexões lá com a Mercedes Moné barra Sasha Banks. Então eles podem dar um agrado para ela e depois renovar o contrato dela para que ela fique na WWE, tá? Então, se as Belas não lutarem, eu acho que Bayley e Lyra ganham. É a minha preferência e eu acho que elas ganham. Agora, se as Belas lutarem, pra mim não tem nem discussão, e aí eu tô com o chat, tá? O chat botou 59% de chances das Belas, né? 59% do chat escolheu as Belas para vencerem a luta. Depois, Bayley e Lara Valkyria com 20%, Charlexa com 11% e Irresistible Forces com 10%, tá? Então, se as Belas lutarem, eu acredito que as Belas irão vencer a luta e elas se tornarão as novas campeãs. E a verdade é que elas voltaram para isso, tá? A Nikki Bella voltou para poder lutar para a filha. A Brie Bella voltou para poder elas ganharem o título de duplas, né? Muita gente falou assim, elas foram a dupla original do cenário das divas. Isso não é bem verdade, né? Nós tivemos um pouco antes, na época das divas, a Michelle McCool e a Layla. Antes disso, lá na década de 80, a gente chegou a ter um campeonato de duplas femininas, um campeonato perdido, chegou a aparecer em WrestleMania, em SummerSlam, com a Jumping Bombing Angels, uma dupla japonesa que ganhou esse título e manteve esse título por um bom tempo. Então, eu acredito que as Belas vão vencer esse título caso Nikki Bella consiga lutar na WrestleMania. Agora vamos falar do campeonato intercontinental, né? Vamos botar aqui a nossa próxima enquete, né? Quem vence, Becky Lynch ou AJ Lee? E essa é uma rivalidade bem interessante, tá? Bem interessante. É uma rivalidade de longo prazo, tá? É uma rivalidade que começou no ano passado, no meio da rivalidade entre o CM Punk e o Seth Rollins, né? Pra quem não se lembra, o Seth Rollins fez um casting no CM Punk, venceu o título lá no SummerSlam. Quando teve a revanche entre os dois, a Becky Lynch apareceu mascarada e ajudou o Seth Rollins a manter o título, né? E esta luta especificamente, ela marcou um momento em que pela primeira vez a WWE reconheceu na frente das câmeras o casamento do Seth Rollins e da Becky Lynch. Eles sempre faziam indiretas sobre o marido gostoso, a esposa gostosa e tudo mais, só que eles nunca eram vistos juntos nos shows. E aqui isso foi referenciado. A Becky Lynch chegou a andar com a Division durante um tempo, né? E isso acabou fazendo com que a Becky fosse utilizada como preposto do Seth Rollins. O Seth Rollins, sem querer bater de frente com o CM Punk, ele mandava a Becky Lynch para poder enfrentar o CM Punk. E a Becky começou a agredir fisicamente o Punk, sabendo que o Punk não iria devolver. Afinal de contas, nós não estamos na Attitude Era. Se fosse na Attitude Era, o Punk levantava a Becky Lynch nos ombros e mandava um DTS. Mas como estamos na Ruthless Depression Era, como o pessoal gosta de falar, homem não bate mulher. Então o CM Punk recrutou a sua esposa, a AJ Lee, que não botava os pés na WWE há 10 anos, para poder enfrentar a Becky Lynch. E aí eles fizeram aquela primeira luta, né, a luta de retorno da AJ Lee lá na WrestlePalooza, onde a AJ Lee conseguiu a decisão contra a Becky Lynch usando o Black Widow, né? Pela primeira vez a AJ Lee conseguiu finalizar a Becky Lynch. Essa rivalidade foi deixada de molho até que no Survivor Series elas se enfrentaram de novo. A Becky Lynch ficou meio como que capitã do time Heel, e aí o time Face, a quinta lutadora acabou sendo a AJ Lee. E no War Games, a AJ Lee finalizou a Becky Lynch de novo, né, com o Black Widow. Então ficou 2 finalizações a 0.
Novamente a Field foi colocada de molho. A Becky Lynch, que havia perdido o título, porque essa rivalidade ela ficou apimentada quando a Becky Lynch perdeu o título para Maxine Dupri, graças a uma distração da AJ Lee, que apareceu na arena, a música dela tocou, e aí a Maxine se aproveitou e roubou o título da Becky. A Becky depois reconquistou o título, e aí a Becky Lynch ela foi desafiada pela AJ Lee depois do Royal Rumble para uma luta no Elimination Chamber, que aconteceu em Chicago. E aí, nesta luta na Elimination Chamber, a AJ Lee, em casa, em Chicago, assim, de forma surpreendente, finalizou a Becky Lynch mais uma vez e conseguiu a vitória e se tornou a nova campeã intercontinental. E aí ficou a dúvida, a AJ Lee, ela voltou para ter pequenas lutas para poder se divertir, ou ela voltou para alimentar o seu legado, né? Aumentar o seu legado, devolvendo a companhia, ajudando a elevar outras lutadoras e fazendo dream matches que a gente nunca viu, né? Porque ela deixou a companhia em 2015, antes da Revolução das Divas. E essa é a grande dúvida que paira agora, porque isso norteia o que vai acontecer na WrestleMania. A verdade é que nesta luta, tudo parece indicar que a AJ Lee teria todas as condições de manter o título, mas eu não consigo ver uma avenida para a AJ Lee conseguir 4 finalizações seguidas sobre a maior lutadora de todos os tempos, tá? A Becky Lynch, na minha opinião, é a maior lutadora de todos os tempos, não é só a Bleacher Report, não é só a Sports Illustrated que acha isso, o tiozão também acha a Becky Lynch a maior lutadora de todos os tempos. Eu tenho uma lista aqui no canal que eu falo disso. Então, a única saída que eu vejo é a Becky Lynch vencendo essa luta. Era o que eu gostaria? Não. Eu gostaria que a AJ Lee ganhasse essa luta e mantivesse o título. Mas aí a AJ Lee ficaria forçada. Tá bom, mas seria por algo bem maior, que seria ver a AJ Lee fazendo diversas lutas contra lendas, né, contra lendas da luta livre que estão ali perdidas e que a AJ Lee poderia enfrentar. Ela poderia enfrentar a Io Sky, ela poderia enfrentar a Asuka, poderia enfrentar a Kairi Sane, poderia enfrentar a Roxanne Perez, ela é a mãe da Roxanne Perez, poderia enfrentar a Charlotte Flair, poderia enfrentar a Alexa Bliss. São lutas, dream matches da AJ Lee que a gente não teve a oportunidade de ver, e agora a gente teria. Ela, como campeã do Campeonato Intercontinental, ela teria a ferramenta perfeita para isso. Então eu acho que eu gostaria que a AJ Lee vencesse, mas eu acho que a Becky Lynch será a vencedora. Tá? Eu acho que a WWE não vai fazer a Becky Lynch tomar 4 decisões seguidas da AJ Lee. Aí é demais, né? Aí é abusar demais. Então, na minha opinião, Becky Lynch será a vencedora, e é a opinião do chat, né? O chat colocou aqui que a Becky Lynch será a vencedora com 62% dos votos. Tivemos 88 votos. Nós temos 236 pessoas, espectadores simultâneos agora. Vocês podem votar, tá? Aí no chat as enquetes vão aparecer, vocês podem votar. E vocês também podem deixar o seu like, né? Para poder fazer o YouTube divulgar ainda mais a nossa live. A próxima luta que a gente vai falar é a luta entre Gunther e Seth Rollins. Uma luta que a Field foi a Field mais esquisita, ou uma das mais esquisitas nessa estrada para a WrestleMania, mas é uma luta que promete ser talvez uma das melhores lutas do show inteiro, tá? Gunther e Seth Rollins, ela é uma rivalidade que remonta ao ano passado, mas indiretamente. Por quê? Porque o Gunther, quando foi campeão, ele não teve o Seth Rollins indo atrás dele. Enquanto o Gunther foi campeão, o Seth Rollins não foi atrás dele. Quando o Gunther perdeu o título para o Jey Uso, o que fez o Seth Rollins? Formou a Division e foi para cima do Jey Uso. E ele fez isso durante um bom tempo, tentou ganhar o título, aí depois ganhou o Money in the Bank. Ele preparou o terreno, mas ele não usou o Money in the Bank. Ele apenas esperou para tomar a sua decisão. E aí o que aconteceu? O Gunther foi para o SummerSlam, enfrentou o CM Punk. O Gunther havia derrotado o Jey Uso no dia 9 de junho em Atlanta, num Monday Night Raw, na revanche, né? Uma revanche que encerrou de vez com o Jey Uso como main event na WWE. O Gunther permaneceu com o título até o SummerSlam, e aí no SummerSlam
o Seth Rollins fez o cash-in da década, né? Quando a gente achava que ele estava com o joelho estourado, né? E aí o, o Seth Rollins foi lá, fez o cash-in e tirou o título do Punk. O Punk ganhou do Gunther na WrestleMania, e aí o Seth Rollins fez o cash-in no Punk. E aí, teve gente lá nos comentários, né, do Sincerão da Galera, que disse que na promo, nessa última promo em que o Gunther justificou o porquê que o caso era pessoal para ele teria dito que era pessoal porque o Seth Rollins nunca foi atrás dele com a maleta. Ele teve a oportunidade de fazer o cash-in no Gunther e não fez. Eu não ouvi isso. Se vocês ouviram isso, ok, eu não ouvi isso. O que eu ouvi da promo do Gunther é que era pessoal para ele porque o Seth Rollins se achava o melhor lutador do mundo e ele, Gunther, entendia que ele era o lutador melhor do mundo. O que é, assim, um motivo idiota, né, se você for parar para pensar do porquê que um lutador entende que a feud é pessoal. Dito isso, essa é uma luta que eu acho que é uma luta claramente construída para ser um banger assim absurdo. Ela tem potencial de ser uma luta perto de 5 estrelas, onde você tem um contraste de lutadores muito interessante, com o Gunther sendo um brawler powerhouse do estilo British Strong Style, enquanto Seth Rollins é o lutador técnico e moderadamente voador hoje, que ele está com o corpo todo quebrado. Então essa luta tem um potencial de ser espetacular. Talvez uma das lutas que possa roubar o show na WrestleMania, tá? E o resultado dessa luta para mim, tanto é o que eu gostaria, quanto eu acho que é o que eu acho que vai acontecer. Que eu acho que o Gunther vai vencer. Eu não consigo ver o Gunther que aposentou o Goldberg, que aposentou o John Cena e que aposentou o AJ Styles, que praticamente aposentou o Dragon Lee, perder na WrestleMania. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Seth Rollins vai dar um couro no Gunther, vai ser uma luta bem próxima, mas eu acho que nesta luta a gente vai ter o retorno do Bron Breakker. O Bron Breakker vai interferir na luta, vai dar um spear cabuloso no Seth Rollins, o Gunther vai se aproveitar, vai meter a guilhotina e vai fazer o Seth Rollins apagar, tá? Então a minha aposta é que o Gunther vai vencer essa luta. E aí o Seth Rollins ele vai ser deslocado para a feud com o Bron Breakker, né? A feud que era para ter acontecido nesse WrestleMania, não aconteceu por causa da hérnia não aconteceu por causa da hérnia do Bron Breakker, tá? Então a minha aposta é a aposta da galera, né? A aposta da galera foi que o Gunther iria vencer com 66% dos votos, e essa também será a minha aposta. Gunther vence a disputa contra Seth Rollins. Agora vamos falar do Campeonato Mundial Feminino, né? Onde a gente tem Liv Morgan contra Stephanie Vacan. E esta é uma luta que tem talvez um dos maiores potenciais de quebrar a banca dos apostadores. Detalhe, eu não estou vendo as odds, não quero ninguém falando de odd aqui, que senão eu vou ficar chateado. Eu tô indo para essas previsões às cegas. Quando o Daniel mandar a mensagem para mim pelo WhatsApp pedindo as minhas apostas dos vencedores, eu não irei usar as odds, porque eu quero entrar nessa WrestleMania completamente às cegas sobre quem o povo acha que vai vencer, tá? E esta luta aqui, eu tenho quase certeza que as odds estão apontando para Liv Morgan vencer, mas eu acho que existe um potencial enorme de quebra de banca aqui. Por quê? Porque nós temos a situação da Raquel Rodrigues, que ainda está meio mal contada. A Raquel pode ter uma certa inveja do fato da Liv Morgan estar indo para o título. Lembrando que a Raquel Rodrigues teve a chance de lutar contra a Stephanie Vacan e derrotá-la pelo título, mas ela acabou perdendo a luta. A gente até achava que a Liv Morgan ia interferir, mas não interferiu. Então aqui o que eu acho é o seguinte: vai acontecer a traição da Raquel Rodrigues e da Roxane Perez? É bem provável. É bem provável. A grande questão é se ela vai acontecer durante a luta ou depois da luta. Se ela acontecer durante a luta, a Stephanie Vacan mantém o título. Se ela acontecer depois da luta, a Liv Morgan ganha, porque aí setaria a rivalidade entre Liv Morgan e Raquel Rodrigues,
com uma Roxane Perez ali no meio sem saber para onde ir, tá? Então, essa é uma das lutas mais difíceis da gente prever. Essa é uma das lutas mais difíceis da gente prever. Eu gostaria que a Liv Morgan ganhasse o título. Por quê? Porque eu acredito que a Liv Morgan como campeã, ela tem histórias montadas, construídas, prontas para rivalidades futuras. Ela pode fazer lutas contra a Rhea Ripley, se for o caso. Ela pode fazer lutas contra a Raquel Rodrigues, contra a Roxane Perez. Ela pode fazer lutas até com as Kabuki Warriors, se for o caso, porque a Liv Morgan, juntamente com a Roxane Perez, andou se entrevendo lá com as Kabuki Warriors. Então, existem várias possibilidades aqui que as portas se abririam para a WWE caso a Liv Morgan se tornasse campeã. E além disso, tem a história desse raio desse clipe aí que a Liv Morgan lançou, que denota uma possibilidade da Liv Morgan estar querendo lançar uma carreira musical. E a melhor forma da WWE aproveitar o hype seria colocar o título na Liv Morgan. E aí, nas tours de mídia que ela fosse fazer divulgando a sua música, ela levaria o Campeonato Mundial Peso Pesado, juntaria uma coisa com a outra. A grande questão aqui é que do outro lado você tem uma lutadora extremamente popular numa área que a WWE está querendo entrar, que é a América do Sul, infelizmente não no Brasil. Eles vão fazer um tour pela América do Sul em junho ou julho, se não me engano. E aí faria sentido para a WWE vir com a Stephanie Vaquer como campeã. Então a grande pergunta é, eles vão vir com ela como campeã ou eles vão vir com ela como desafiante e aí fazer várias lutas pelo título aqui nessa jornada, nesses live shows na América do Sul? Eu acho que é bem difícil. Eu acredito que deve ser uma daquelas lutas que as odds devem estar mais próximas. Posso estar enganado, mas eu acredito que pode ser uma das lutas que as odds estão mais próximas. Mas eu acho que no final das contas a Liv Morgan vai vencer. Eu acho que a Liv Morgan vence essa luta e o ataque, a traição contra a Liv Morgan acontece depois da luta ou no Raw After Mania. A WWE adora fazer esses tipos de traições no Raw After Mania. E seria um momento chocante para apresentar no Raw After Mania, que seria a Liv Morgan sendo traída pelo Judgment Day e talvez até com a adição da própria Stephanie Vaquer. E aí formar uma stable de lutadoras de origem hispana, tá? Então a minha escolha será que a Liv Morgan irá vencer essa luta. E vai bater de novo com o chat, só que aqui o chat estava bem dividido dessa vez, aonde dos 98 votos, Liv Morgan foi declarada vencedora pela galera, mas com apenas 54% dos votos. Isso indica como que essa field está extremamente parelha, está extremamente concorrida. É uma das lutas que eu mais estou aguardando para a WrestleMania para ver o resultado, tá bom? E para terminar a noite 1, a gente vai ter a luta entre Cody Rhodes e Randy Orton. Minha gente, agora a chapa vai esquentar, né? Por quê? Essa é talvez a luta mais imprevisível dessa WrestleMania. Eu diria que esta luta entre Cody Rhodes e Randy Orton seja a luta mais imprevisível da WrestleMania. Por quê? Se você for pensar em toda a construção da luta, até faria sentido a WWE colocar o 15º título no Randy Orton. Por quê? Porque o Randy Orton acabou de tornar heel, ele acabou de trazer o Randy Orton de 2009 de volta, e é sempre bom ter um heel como campeão mundial para que outros lutadores faces possam ir atrás dele, né? Então, quando a gente tem toda esta situação, o terreno ele se prepara para um cenário em que o Randy Orton poderia vencer esta luta. Por que a WWE tornaria o Randy Orton heel apenas para fazer ele perder na WrestleMania? É uma coisa que não faz muito sentido. Então, a história do Randy Orton ela se assemelha muito à história do John Cena, aonde a WWE tornou o John Cena heel
e no final das contas fez com que ele derrotasse o Cody Rhodes. Tá? Então a gente tem um cenário tão parecido, que me indica, parece até uma repetição da história. E aí a gente tem esse elemento desagradável que apareceu na storyline no meio da situação, que é o Pat McAfee, que era um comentarista mega face da WWE, foi comentarista desde a época da pandemia, ele era face ao ponto de subir na mesa e fazer movimentos para alavancar alguns lutadores. Esse cara é o principal responsável pelo movimento It, porque quando o Jey Uso se tornou lutador de simples e botou aquela música dele, foi o Pat McAfee que, subindo na mesa, começou a fazer o Yeet e levar o público a fazer o Yeet também. Então ele é o culpado do movimento Yeet. E assim, ele tinha deixado a WWE, as notícias eram de que ele não iria voltar, que ele estava cansado e tudo mais. Só que o que acontece é que o Pat McAfee, ele volta do nada, né? O Randy Orton estava recebendo uns telefonemas, muita gente falando, são as vozes da cabeça do Randy e tudo mais. Na verdade, não era. Era um personagem mesmo, né? Era uma pessoa. E aí o pessoal começou a criar expectativas, né? É o The Rock. É o Kevin Owens. É o Ted DiBiase Jr. Vai ter a Legacy toda de volta e tudo mais. E aí, quando apareceu o Pat McAfee do nada, foi aquela decepção, né? Depois saiu a notícia de que era o Pat McAfee desde o começo e que a história teve interferência da TKO. Né, o Ari Emanuel mandou colocarem o Pat McAfee na história. Né? Lembrando que o Ari Emanuel, ele é um agente, um mega agente de celebridades de Hollywood, e uma das pessoas que ele agencia é o Pat McAfee. Então, o dono da TKO, que é dono da WWE, tem 51% das ações da WWE, interferiu na história e falou: bota o Pat McAfee aí que eu acho que vai vender ingresso para a WrestleMania. E foi um desastre. A gente sabe que os dois shows, o show em que o Pat McAfee apareceu e o show seguinte, quando ele mandou aquele pipe bomb horroroso em que ele esculhambou com a WWE, foram os dois SmackDowns assim, mais detonados pelo público nos últimos anos, né? Então, eu acredito aqui que nós temos uma situação que aponta para uma coisa que muita gente está dizendo que não vai acontecer, que é o Cody Rhodes perder em 2 WrestleManias seguidas. Né? Tem muita gente falando aqui, não, gente, o Cody não vai perder em 2 WrestleManias seguidas. Ele perdeu na 39, ele ganhou na 40, ele perdeu na 41, como é que ele vai perder na 42? Lembrando que ele ganhou na 38, né? Ele voltou para a WWE na 38, ganhou do Seth Rollins, lutou na 39 no main event contra o Roman Reigns, perdeu. Na WrestleMania 40 ele lutou de novo contra o Roman Reigns, ganhou. Agora na 41 ele lutou contra o John Cena, perdeu. Então manda a lógica que na 42 ele vai vencer, né? Só que a pergunta que eu te faço é: vocês acham mesmo que a WWE se daria a todo esse trabalho de trazer o Randy Orton, tornar ele heel, botar o Pat McAfee no meio da situação, só pra fazer o Super Cody Rhodes derrotar esses dois? Cara, se isso acontecer, o que vai ter de choradeira na live de um monte de gente falando que vai dropar a WWE porque o chato do Cody Rhodes, o forçado do Cody Rhodes venceu, não tá no gibi. Tá? Vai ter um monte de viúva do Randy Orton dando chilique de que o Cody Rhodes, o forçado, o Super Cody, vai vencer o Randy Orton. Então a minha aposta, e o que eu gostaria que acontecesse, era o Randy Orton vencer. E essa aposta, ela estava cravada na pedra, inclusive eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. O arquivozinho aqui, ó, que é a parte do apresentador, tá aqui, ó. Quem eu gostaria que vencesse? Randy Orton. Quem vai vencer? Randy Orton. Tá aqui, ó. Eu preparei esse slide ontem. Só que saiu uma notícia hoje em que o Dave Meltzer disse que o resultado dessa luta não está fechado porque o Randy Orton está lesionado. E aí ele não explicou, na verdade ele não utilizou o termo lesionado, ele falou que o Randy Orton está hurting, ou seja, ele está sofrendo, ele está com dores, ele está baleado, essa é a melhor definição. O Randy Orton está baleado entrando nessa luta.
E isso muda completamente a conjectura da luta. Porque agora a WWE vai ter que avaliar o estado de saúde do Randy para saber se ele vai ter condições de ser campeão. Porque se ele tiver com uma lesão grave e a gente não estiver sabendo, ele não vai ter condições de ser campeão. Ele não vai ter condições de se manter como campeão, de fazer viagens, de fazer mídia, de poder defender o título. Então, gente, a grande questão é que o Randy Orton estando baleado, isso muda a conjectura da luta, tá? Isso muda a conjectura da situação. Essa notícia veio do Dave Meltzer, que falou isso no último podcast dele, então é uma fonte incrível, né? Mas a gente sabe que, assim, Dave Meltzer, de vez em quando, ele inventa algumas coisas assim, né? Tendo dito isso, mesmo o Randy Orton baleado, eu acho que eles vão dar um jeito de manter, de fazer com que ele ganhe, tá? Eu acho que o Randy Orton ganha essa luta, provavelmente com a interferência do Pat McAfee. Talvez o Jelly Roll venha, tá? Talvez vocês estão falando, o Geleia deu uma sumida. O Jelly Roll deve aparecer para tentar tirar o Pat McAfee do meio da confusão, mas eu acho que no final das contas o Randy Orton vai conseguir vencer essa luta e vai ganhar com um punch kick, tá? Eu acho que o Randy Orton vai dar finalmente a bicuda na cara do Cody Rhodes e vai fazer o pinfall para 3. Tá? Aí depois, meu amigo, aí você decide o que vai acontecer, né? Se o Randy Orton baleado de repente vai tirar um descanso e aí de repente eles vão fazer um torneio, porque a melhor forma de eles fazerem o Randy Orton descansar seria eles fazerem um torneio de number one contender, porque aí o Randy não precisaria aparecer para rivalizar com ninguém, ele poderia descansar um tempo. E aí o torneio aconteceria, e ele poderia aparecer em vídeo, poderia aparecer em vinheta gravada de bastidores, que eles podem gravar em outro show, tá bom? Rafambas, muito obrigado pelo seu superchat. Ele diz o seguinte, que o Ari Emanuel vai mandar o McAfee atropelar o Orton pré-luta, ganhar do Cody e desafiar o Travis Scott na sexta que vem. Nossa, meu Deus do céu, não fala de Travis Scott não. Aí você quebra a corrente, cara, mas de qualquer forma, obrigado aí pelo seu superchat, tá? Lembrando a todos, como eu tô fazendo a review do show, eu não tô conseguindo parar para ler os comentários de vocês, mas eu sempre paro para superchat, assim como nos nossos shows, então vocês podem garantir seus comentários serem lidos dessa forma. Depois que a gente terminar aqui, aí a gente dá uma arrematada. Tá, então a minha aposta é que o Randy Orton vai vencer e aqui apareceu pra gente que 67% do chat, né, 115 pessoas votaram que o Randy Orton vai vencer esse combate. E aí, né, o Baiano tá falando do rumor que vai ter uma luta de duplas no Backlash entre Randy Orton e Pat McAfee contra Cody Rhodes e Jelly Roll. Então, mais um motivo para a gente crer que o Jelly Roll irá interferir nesta luta.